Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tudo Começa no Ventre. Eu sou Júlia Barbi, médica ginecologista e obstetra, e hoje tenho uma convidada muito especial, diretamente de Brasília, doutora Carolina Meirelles. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A doutora Carolina, que é médica endocrinologista e metabologista pelo Instituto de Endócrino e Metabologia Luiz Capiglione, no Rio de Janeiro. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Endocrinologia Reprodutiva, pós-graduada em Ciências da Fisiologia Humana, em Medicina Funcional Integrativa e em Reprodução Humana Assistida. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora Carolina, por estar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço, uma honra, um prazer enorme. Eu sou apaixonada por esse assunto, então, sempre que tivermos oportunidade de falar, de levar nosso conhecimento, conte comigo. Que bom, ótimo. Então, para quem está ansioso aí para ouvir o que a gente tem a conversar hoje, nós vamos falar sobre tireoide e fertilidade. Pequenos desajustes, grandes consequências, não é isso? Isso aí. Eu falo que a tireoide ela é tão pequenininha, mas se a gente soubesse o poder que ela tem. Hoje o nosso tema é fertilidade, mas a importância que ela tem no nosso corpo como um todo. Então, pequena, mas extremamente importante. Sim, com certeza. Então, para uma pessoa que não conhece, não sabe exatamente, né, o que é a tireoide, qual o papel dela no corpo, fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, tireoide é essa glândula, ela fica localizada aqui no nosso pescoço. Então, ela é pequenininha, tem o formato de uma borboleta e ela produz 2 hormônios, o T4 e o T3. E esses hormônios, eles vão ser responsáveis por todo o nosso metabolismo. Então, sempre que a gente fala de metabolismo, a gente tem que lembrar da tireoide. O que é metabolismo? Né? Que as pessoas acham que metabolismo é só emagrecer e engordar. Mas não. Tudo que rege os nossos metabólitos. Então, a gente está falando aqui de temperatura corporal, de batimentos cardíacos, de peristaltismo, então aquele movimento que o intestino faz, de disposição, de energia. Eu falo que a tireoide é como se ela fosse o combustível do carro. Para a gente estar bem, com a cognição boa, tudo funcionando corretamente, a gente precisa dessa tireoide funcional, saudável, para que ela consiga produzir aí todos esses hormônios que são fundamentais. Sem a tireoide, a gente não vive, a gente morre. Então, uma pessoa que, por exemplo, tira a tireoide, ela precisa de suplementar, de usar aqueles hormônios que a tireoide produz, de tão importante que ela é para a nossa vida. Sim, exatamente. E quando a gente fala na saúde da mulher, e principalmente na fertilidade, ainda mais importante se torna o papel da tireoide, não é mesmo? Gostaria que você comentasse um pouquinho. A tireoide, ela faz tudo. Eu falo que para engravidar, eu brinco assim, a tireoide, ela é uma glândula reprodutiva, porque sem ela, a gente não engravida. Porque o que ela faz? Todos os processos. Então, sempre que a gente fala lá da produção hormonal, do nosso ciclo menstrual para a mulher, tanto ovular quanto para ela no início do ciclo. Então, vamos dividir aqui nas 2 fases. Primeira fase do ciclo, que a gente vai ter o crescimento dos nossos folículos, né? O desenvolvimento dos folículos. Os hormônios que fazem esses folículos crescerem, amadurecerem, eles vêm estímulo da tireoide para que isso aconteça. Então, se eu quero que esse folículo cresça, eu tenho que ter esse estímulo. Folículo cresceu. Agora, o que a gente precisa? De ovular, né? De ser liberado esse óvulo ali. Eu preciso da progesterona, eu vou precisar de toda uma série de hormônios nessa segunda fase do ciclo e eu preciso da tireoide produzindo esses hormônios também. Ela dá o estímulo para que a LH, FSH exerçam suas funções, o estradiol seja produzido, a progesterona também. Então, em resumo, para que essa mulher ovule, ela precisa de uma boa saúde tireoidiana. Vamos supor que ela ovulou, teve a fecundação e esse embriãozinho vai tentar implantar lá no endométrio. Para a implantação acontecer, eu preciso de uma tireoide saudável. Quando a gente vai estudar a parte da fisiologia tireoidiana na gestação, todos os processos, eles são importantíssimos. Então, a implantação, a placentação, a decidualização, todos aqueles... que a gente para não ficar falando esses nomes técnicos, né? Mas para o bebê entrar, implantar, conseguir desenvolver ali no útero, a gente precisa dessa tireoide saudável. E no decorrer da gestação, se a gente tem uma tireoide disfuncional, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Do hipo, do hiper, a gente tem várias complicações.
Então, a gente tem hipertensão na gestação, que pode ser a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, restrição de crescimento, aborto. Então, assim, são várias disfunções que vão acontecendo aí ao longo da gestação, quando a gente não tem esse arranjo, né? Essa orquestra hormonal muito ajustada. E eu falo, quem é o mestre dessa orquestra é a tireoide. Então, para tudo funcionar, ela precisa estar perfeita. Exatamente. Então, a gente vê com isso, né, tudo que você está nos explicando, que para haver uma concepção adequada, a gente precisa necessariamente de um funcionamento normal da tireoide. E aí, a gente fala muito, sabe, Carol, com a respeito à pré-concepção. Então, no consultório, a gente trabalha muito com casais que estão nessa fase de pré-concepção e aí vem a pergunta, e a gente já sabe a resposta, mas para você poder explicar também. Todo casal, toda mulher que deseja se preparar para engravidar, antes de começar as tentativas, então isso significa que ela já deve testar a função da tireoide? E quais exames são importantes? Perfeito, exatamente. Eu falo que, assim, a gente programa, por exemplo, para casar. Então, quanto tempo que a gente leva para fazer uma festa de casamento, né? 1 ano ou mais. E aí, para engravidar, o que a gente vê acontecer? As pessoas decidem engravidar da noite para o dia, sem nenhuma programação, sem nenhum ajuste desse corpo, sem avaliar o básico. São várias as coisas que a gente tem que olhar antes de engravidar, mas hoje a gente vai focar aqui na tireoide. Então, assim, não tem como a gente querer uma gestação saudável com a tireoide desajustada. E na grande maioria das vezes, essas mulheres elas nem sabem que elas têm disfunção tireoidiana ou mesmo a doença de Hashimoto, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, antigamente não tinha, assim, para casar, tinha que fazer aqueles exames pré-nupciais. Uhum. Para engravidar, a gente precisa fazer esses, entre aspas, vamos dizer assim, né? Esse check-up hormonal, ginecológico, e precisa de abranger os hormônios tireoidianos. Porque se eu sei que existe uma disfunção, então a gente já vai tratar, já vai ajustar antes dessa mulher engravidar. Ela precisa de engravidar com tudo perfeito. Perfeito, porque assim, não adianta ela engravidar, engravidou, fez o beta, descobriu que tá grávida, aí ela vai no pré-natal, sei lá quantas semanas depois, porque ela não vai conseguir ir na mesma semana, até que saiam os exames. Então, muitas vezes, elas descobrem essa disfunção tireoidiana já ali com 7, 8 semanas de gestação. E a gente já perdeu essa fase que é primordial, essa fase essencial que é ali quando está tendo a implantação. Então, muito antes dessa mulher saber que ela está grávida, os hormônios já estão funcionando ali. Então, a gente já tem o beta-HCG, que já está mandando esses hormônios, já tem a progesterona. Então, a gente não sabe não sabe nem que está grávida, mas essa tireoide já está funcionando. Então, sempre avaliar esses hormônios antes de engravidar, para dar tempo da gente ajustar, e aí na hora que tiver tudo maravilhoso, olha, agora sim, vocês estão aptos para começar a tentar engravidar. E não fazer o contrário. Tentar arrumar depois que a gestação já está andando, já está em evolução, porque às vezes a gente perde esse time. E aí essa mulher pode evoluir para um abortamento e para as outras complicações. Exatamente. E a gente vê muitas mulheres que vêm no consultório querendo se preparar para a gestação, mas na verdade elas já estão tentando. Há meses já estão tentando. Então, peraí, isso não é exatamente uma avaliação pré-concepcional, né? Isso ali é no meio de uma tentativa e pode ser que naquele dia que você está conversando com ela já esteja grávida, inclusive, né? Como já acontece. Exatamente. Eu sempre peço, olha, tem alteração, então a gente vai precisar, por exemplo, de 3 meses, quando é uma coisa básica, de 3 meses para a gente organizar. Tem uma doença de Hashimoto que está muito grave, está muito descontrolada, às vezes eu vou precisar de 6 meses. Então, obviamente que cada caso é um, mas a gente precisa de um tempo para organizar. E eu sempre brinco com elas. Vocês ficaram a vida toda não querendo engravidar, porque a gente passa uma vida não querendo engravidar. Aí decide engravidar da noite para o dia. E assim, aí quando você fala, olha, agora a gente vai precisar aqui de 60, 90 dias. Ah, não, doutora, eu não quero, não consigo. Mas é questão da gente priorizar e colocar na balança os riscos-benefícios. Será que vale a pena a gente não esperar esse tempo e evoluir com várias alterações aí durante a gestação? Então, colocar isso na mesa para que juntos a gente decida
o melhor cenário, porque a gente sabe que existe uma ansiedade, né? Elas querem engravidar o quanto antes e muitas vezes não entendem esse esperar como sendo algo que a gente está construindo, é como se a gente estivesse investindo nessa gestação, para a gente não ter consequências ao longo dela, né? Então, sempre o melhor cenário, engravidar com a casa perfeita. Exatamente. Eu sempre falo que é como uma construção mesmo. Se você quer construir um edifício grande, você precisa de uma boa fundação, senão você vai ter problemas ali estruturais e muitas vezes não tem como consertar. E na gestação é a mesma coisa. Se a gente não arrumar a casa bem organizadinho, a base bem construída, depois a gente pode ter, né, uma pré-eclâmpsia grave, a gente pode ter um bebê prematuro, outras consequências que poderiam ter sido evitadas com uma boa pré-concepção, um bom ajuste. E agora eu vou aproveitar que você trouxe esse tema do Hashimoto, né? Afinal de contas, quem é o Hashimoto? O que é o Hashimoto e quais as implicações que isso tem para a nossa saúde? Maravilha. A gente precisa de entender que eu falo que isso é uma grande confusão. O que é o Hashimoto? Se todo mundo que tem Hashimoto tem hipotireoidismo, se hipotireoidismo e Hashimoto é a mesma coisa. Então, assim, vamos sair daqui entendendo perfeitamente isso para não ter mais confusão. Então, lembra que eu falei que a tireoide, ela produz 2 hormônios, T4 e T3. Então, vamos entender as terminologias. Quando a gente fala de hipotireoidismo, o que eu estou falando? Hipo, pouco. Então, essa tireoide, por algum motivo, ela está produzindo pouco hormônio. Então, aí a gente vai ter todos os sintomas de hipotireoidismo, de deficiência hormonal. Hiper é o contrário. Então, se eu tenho hiper, eu tenho excesso de hormônio. Essa tireoide está produzindo mais hormônio do que deveria. Então, esse excesso vai trazer repercussões e sintomas de agitação, irritabilidade, tudo que for excesso, né? Extra. Tá, quando a gente pega o hipotireoidismo, que é essa tireoide preguiçosa, vamos dizer assim, a principal causa é doença de Hashimoto. Então, são coisas diferentes. O hipo é a deficiência. Essa tireoide minha, ela não está funcionando. Aí eu tenho que parar e perguntar, tá bom, mas por que essa tireoide não está funcionando? E aí a gente vai investigar. A doença de Hashimoto, então eu falo assim para os pacientes, imaginem que a gente tem a tireoide, eu acabei de falar para vocês que ela é uma glândula super importante, sem ela a gente morre. Então, nosso sistema imunológico, ele criou uma defesa. Então, imagina que a gente tem vários soldados aqui, em volta dessa tireoide, blindando ela, para não entrar vírus, bactéria, nada, porque ela é super importante. Mas, por um erro do sistema imunológico, uma doença autoimune, o nosso sistema imunológico, ele manda uma mensagem para a tireoide, errada. Ele fala assim, olha, anticorpos, soldados que estão aí protegendo a tireoide, essa tireoide, ela tá esquisita, ela tá fazendo mal. Vamos destruir ela. E aí começa uma destruição dessa tireoide. Esses soldados que eram protetores, agora eles passam a atacar essa tireoide. Por que isso acontece? Por um erro imune, um erro do nosso sistema imunológico, que toda doença autoimune tem essa característica. Então, esses soldados vão destruir a tireoide. Então, sempre, o que começa primeiro? Sempre a doença autoimune, ela vem primeiro. Então, esses anticorpos sobem, ficam ali por um tempo atacando essa tireoide, até que chega um momento que ela fica, uma parte dela destruída, inflamada, e aí ela não consegue funcionar corretamente. Aí vem o hipo. Então, ela sofreu um ataque, ela foi destruída e agora ela não consegue produzir esse hormônio corretamente. Então, são coisas diferentes. Tem mulher que vai ter o Hashimoto, só o Hashimoto, que é só a presença do anticorpo, mas ela não vai ter destruição da tireoide ainda. Então, ela pode não ter o hipotireoidismo. E aí, ela tem só, quando a gente fala só, muitas aspas para falar só, né? O Hashimoto, porque a gente vai ver que não é só. Mas ela pode ter, então, só o anticorpo positivo e não tem hipotireoidismo ainda. A tireoide dela funciona super bem. E esse é o maior cenário que as pacientes não sabem. Porque ninguém nunca dosou um anticorpo. Como é que a gente sabe que essa paciente tem doença de Hashimoto? Dosando os anticorpos tireoidianos, que é o anti-TPO, que é a antitireoperoxidase, e o anti-TG, que é a antitireoglobulina. Na maioria das vezes, essas mulheres nunca fizeram um exame para avaliar, porque a tireoide delas funciona normal. Sim. Porque ela não tem o hipo, mas ela tem o Hashimoto. E aí, o que a gente precisa sair daqui hoje entendendo? Que a doença de Hashimoto, ela não é só da tireoide. Por muitos anos, a gente chamava
de tireoidite de Hashimoto. Quando eu fiz residência, era tireoidite de Hashimoto. Porque achavam que essa destruição desses anticorpos era só na tireoide. Então, se destruiu a tireoide, a gente entra com a suplementação ali do hormônio, tá tudo bem. Mas hoje a gente sabe que não. Que esses soldados, que eles estão ali atacando a tireoide, eles podem sair da tireoide e atacar qualquer outro sítio. E aí, puxando aqui para o nosso assunto de hoje, que é a fertilidade, eles podem atacar, por exemplo, os nossos ovários. E aí, essa mulher ela evolui para uma falência ovariana precoce, para uma menopausa precoce. Outro ponto, eles podem atacar como se eles atacassem, protegessem ali muito o nosso endométrio, e aí quando esse embrião tenta implantar, ele fala, opa, tá chegando um corpo estranho aqui, eu não vou deixar esse embriãozinho implantar. E aí esses soldados, que a princípio acham que estão protegendo, mas eles estão protegendo em excesso, vamos dizer assim, eles matam esse embrião e não deixam essa implantação acontecer. Então, a gente precisa olhar hoje para a doença de Hashimoto como uma doença autoimune sistêmica. O que eu quero dizer com sistêmica? Ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Então, eu posso ter artrite, eu posso ter alterações neurocognitivas, porque esse anticorpo ele não está restrito à tireoide. E é isso que a gente precisa entender. Então, quando eu estou diante de uma mulher que quer engravidar, na minha opinião, é imprescindível que a gente saiba se ela tem doença autoimune ou não, se ela tem doença de Hashimoto. E a doença de Hashimoto, ela é uma doença que acomete mais as mulheres do que os homens, acomete mais as mulheres em idade reprodutiva, então é bem essa faixa que as mulheres estão tentando engravidar, e ela é a doença autoimune mais prevalente na nossa população. Então, se você me perguntar qual é a doença autoimune que mais acomete a mulher na idade reprodutiva, doença de Hashimoto. E na grande maioria das vezes elas não sabem que tem. Aí quando que elas vão descobrir? Quando já não conseguem engravidar, ou quando se deparou com o diagnóstico de falência ovariana prematura, ou quando está tendo aborto de repetição. Então, se a gente fizesse isso antes, se nesse check-up que a gente está falando, a gente dosasse os anticorpos, visse que ela tem uma doença autoimune, tratasse essa doença autoimune, as nossas comorbidades seriam muito menores. A gente evitaria muito desfecho gestacional ruim. E outro ponto, essa mulher que, vamos supor que a gente está falando aqui com mulheres que talvez não queiram engravidar ainda, nesse momento, né? Mas se eu tenho uma mulher que ela tem doença de Hashimoto, que ela tá na minha frente, no meu consultório, ela fala pra mim, doutora, eu quero ver como que tá a minha saúde geral, mas eu não tô pensando em engravidar agora. Tudo bem. Mas se ela tem essa doença autoimune, se ela tem o Hashimoto, eu preciso de orientá-la. Falar, olha, tudo bem, mas você tem uma doença autoimune que pode te levar a uma menopausa precoce. Vai levar? Não estou falando que vai levar, mas aumenta o risco. Ela tem o direito de saber, porque aí ela decide se ela vai congelar óvulos, se não vou deixar isso para lá e deixa acontecer, mas ela tem o direito de saber, porque eu atendo toda semana uma paciente com falência ovariana precoce, ou já uma menopausa precoce, que nunca foi orientada sobre essa doença autoimune, que 10 anos que ela tem doença de Hashimoto e nunca ninguém falou nada. Nunca ninguém pediu um antimileriano, nunca fez uma avaliação ali da reserva ovariana. Então, elas não têm essa orientação, sabe? Então, se a gente já sair daqui entendendo isso, olha, eu tenho autoimune, eu preciso de cuidar, porque ela não vai, esse anticorpo ele não vai atacar a sua tireoide, ele pode atacar qualquer outro lugar, a gente empodera essa mulher para que ela tenha o controle, para que ela saiba o que está acontecendo e, claro, para que ela faça um tratamento adequado, porque sim, tem como a gente tratar. Sim, exatamente. E tudo começa a partir de um simples exame de sangue, né? Eu acho que o ponto principal é esse, porque se a gente está vendo que é uma doença autoimune, a doença autoimune mais comum na população, cuja prevalência é principalmente em mulheres em idade fértil, então, ao meu ver, todo check-up, seja pré-concepcional ou não, só o check-up básico ali, anual, de mulheres em idade fértil, precisa incluir anticorpos da tireoide. Né? Minhas pacientes, se tiver alguém aí, pode comentar no chat se a gente pediu ou não esse exame, com certeza pediu. Porque não importa o que ela me diga, eu quero engravidar ou não, minha preocupação não é essa, ou eu já tenho os filhos, enfim, precisa incluir os anticorpos. E a gente não vai encontrar isso no guideline.
né, da sociedade, XYZ. Porque a gente vê, né, Carol, que esses guidelines, na verdade, eles são muito engessados. E eles colocam uma situação macro para toda a população, seja uma situação que está lá com recursos para realizar todos os exames ou não, em todos os contextos. Então, um guideline, que se a gente for seguir isso cegamente, a gente vai deixar de fazer diagnóstico para muitas pessoas, e às vezes com sintomas. Então, esse que é o principal problema, ao meu ver. Né? Não fazer o diagnóstico, não dar a oportunidade para essa pessoa buscar um bom endocrinologista, deixa eu ver o que eu posso fazer para tratar a minha tireoide. E aí também, por um outro lado, muitas pessoas têm o diagnóstico de Hashimoto, alguém pediu lá, porque muito provavelmente o TSH já estava alterado, o T4 já estava alterado, e aí, tá bom, deixa eu ver se você tem Hashimoto. Pediu, os anticorpos vieram positivos. E aí a pessoa pergunta, tá, doutora, e o que eu tenho que fazer agora, já que esses anticorpos vieram positivos? Aí o médico às vezes fala, olha, você vai tomar aqui o T4, né, a levotiroxina, porque o seu TSH está alterado, e ajusta, mas não tem mais nada que a gente possa fazer. E eu acho isso muito frustrante para uma pessoa ouvir, né, e sabendo tantas coisas que podem ser feitas a respeito de um diagnóstico de uma doença autoimune, é importante que essas pessoas que estão nos assistindo ouçam de vocês o que fazer, além de ajustar ali com a dose da levotiroxina, o que fazer com o diagnóstico de uma doença autoimune, principalmente Hashimoto. Exato, perfeito, perfeito. Porque eu posso falar assim, toda semana, 1, 2 pacientes chegam contando isso que você tá me falando. Eu fui médico X e Y e ele falou pra mim, olha, você tem uma doença autoimune, você vai morrer com ela, porque assim, não tem tratamento, não tem cura, enfim, não tem o que fazer. Então, vai usando sua levotiroxina e tá tudo bem. E muitas vezes, essas pacientes, elas vão em busca de outro médico, até que elas consigam entender, tá, ok, mas o que eu posso fazer para melhorar? E uma coisa muito importante, uma doença autoimune, ela anda de mão dada com outra doença autoimune. Então, se eu tenho um diagnóstico de Hashimoto, o meu risco de desenvolver outra autoimune é muito alto. Então, o primeiro ponto, eu tenho que rastrear essa mulher, esse paciente, para outras autoimunes, porque às vezes ela tem alguma outra autoimune ali que também não foi detectada. Por exemplo, a endometriose, que hoje a gente já sabe que ela tem esse componente autoimune, a mulher que tem Hashimoto, ela tem um risco 7 vezes maior de ter endometriose, é muito alto. Ela tem um risco aumentado de ter síndrome dos ovários policísticos, que aí não, a síndrome dos ovários policísticos não é autoimune, mas outras comorbidades associadas. Tem um risco maior de doença celíaca, de psoríase, de vitiligo, de lúpus, de artrite. Então, assim, é como se eu estivesse dando uma sentença para ela, olha, você tem uma autoimune, e aí você vai, fica tranquila que, assim, você só vai piorar, não tem nada para fazer, então vamos cruzar os braços e ver os seus anticorpos destruir sua tireoide e outros sítios. Então, isso para mim foi nesse ponto, quando eu entrei para estudar essa medicina integrativa mais a fundo. Porque eu aprendi isso quando eu fiz endócrino, que não tinha o que ser feito. Falei, gente, mas não é possível. Eu não aceitava isso. Eu não aceitava falar isso para uma pessoa, não tem o que você fazer. Claro que tem. Falo, gente, só não dá jeito para a morte, né? Mas, assim, toda doença a gente tem como ajustar. É verdade que ela não é curável ainda. Se Deus quiser, em algum momento a gente vai conseguir fazer isso. Mas hoje, doença de Hashimoto, ela não tem cura. Tá? Que isso fique muito claro. Mas ela tem tratamento e tenho muitos pacientes que entram em remissão. O que é entrar em remissão? Esses anticorpos, eles estarem normais. Quando a gente lê o título ali, a princípio ela não tem a doença autoimune porque ele entra em remissão, ele normaliza. Mas se essa mulher desandar, se ela chutar o balde, começar a fazer tudo errado novamente, eles vão aumentar. Então, hoje, o que a gente sabe em relação a tratamento de doença autoimune, aqui falando de Hashimoto? Primeiro ponto, eu preciso de estar com os hormônios da tireoide ajustados. Que aí sim, a levotiroxina, ela entra para organizar a função tireoidiana. Não que ela vai ser diretamente um tratamento para o Hashimoto, mas eu preciso que esses hormônios estejam ajustados. E aí a gente vem com as outras bases, que seria sono, alimentação, atividade física, intestino e estresse. Então, eu falo que esses são os 5 pontos básicos.
E é muito interessante quando a gente conversa com a paciente, porque ela é a protagonista da história. Então, eu, como médica, e aí sempre tenho uma nutricionista na equipe para orientar, porque sem nutricionista a gente não consegue fazer tratamento nenhum, quanto mais de doença autoimune, mas ela tem que saber que ela faz parte desse tratamento ativo. Então, ela vai gerenciar o sono, ela vai gerenciar o estresse, se ela está indo ou não para academia, se ela está comendo bem ou não. Então, nós, como profissionais, a gente orienta, né? E eu falo, olha, eu estou aqui, mas você precisa fazer sua tarefa de casa. Depende de você o tratamento. E é muito legal, porque elas se engajam, elas enxergam que, poxa, eu consigo melhorar uma doença autoimune. E o resultado, na prática, ele é lindo, ele acontece. Então, se a gente fala, por exemplo, tudo aquilo que é gatilho, porque o que eu tenho que entender, eu gosto de usar analogia assim, que é como se o nosso sistema imunológico ele fosse um pai superprotetor, o sistema imunológico de quem tem doença autoimune. Então, é aquele pai que acha que tudo é perigo. Ele protege tanto que estraga aquela criança, de tanto que ele super protege. E é um sistema autoimune que ele enxerga como tudo perigo. Então, às vezes, que a gente fica nessa briga, né, dos alimentos. Então, às vezes, o glúten, por exemplo. Para uma mulher que não tem Hashimoto, ele age de uma forma. Para outra que tem doença de Hashimoto, esse glúten é como se ele fosse potencializado. O sistema imune dela entende como uma ameaça. Meu Deus, está chegando um glúten, um alimento inflamatório. Então, a gente tem que entender quais são os gatilhos. E cada pessoa vai ter um gatilho. Às vezes o gatilho da Maria é um estresse, é um divórcio, foi a morte de alguém, foi um período conturbado no estresse, no trabalho, foi um burnout. Então, a gente tem que entender quais são esses gatilhos comportamentais para que a gente vá eliminando. Mas, basicamente, gerenciamento de estresse. Eu não consigo melhorar nenhuma doença autoimune sem gerenciar estresse. E aí, como é que está o estresse das nossas mulheres? Como é que está o nosso estresse, né? Como que está o estresse da sociedade? Então, às vezes, e quando a gente fala de estresse, às vezes a gente pensa, trabalho, correria. Não, às vezes o estresse é um relacionamento tóxico, é um problema no trabalho, com um colega do trabalho, sabe aquilo que todo dia você tem que, como se fosse uma agressão, é uma agressão, né? Os relacionamentos que você não está feliz ali é uma agressão. Então, essa consulta, ela é muito minuciosa. Porque a gente tem que fazer um check, assim, sabe? Olha, não, aqui tudo bem, alimentação, atividade física, sono. Um outro ponto extremamente importante, que aí entra o papel brilhante das nutricionistas, é o intestino. Então, aqui daria um podcast só de intestino e tireoide. Porque eu não consigo melhorar nenhuma doença autoimune com o intestino disfuncional. Com uma permeabilidade intestinal, com o intestino doente. E se a gente fizer... Aqui mesmo, se a gente fizer uma enquete, coloca aí pra gente. Quem tem intestino preso? A maioria das mulheres tem intestino preso. Sim, é verdade. E será que, então, eu não posso ter uma alteração nesse intestino que está alterando a tireoide e não está deixando essa doença autoimune melhorar, por exemplo, nas pacientes que já estão fazendo alguma coisa aí de tratamento? Então, não é só olhar a tireoide e dar um remédio, um hormônio que vai suprir ali o T4, é muito mais complexo do que isso. É a gente olhar item por item, parâmetro por parâmetro. E não e outra coisa que eu falo muito para elas, não esperem um tratamento rápido, porque não é. Então, assim, não vai chegar aqui em um mês, repetir o anticorpo e ele vai estar zerado. Jamais isso acontece. Porque é lento, é um processo que eu vou ter que eliminar o que está me inflamando. E essa eliminação, ela é lenta. A gente vai ter que entender quais são esses gatilhos, a gente vai ter que ajustar os nutrientes, os minerais. Por exemplo, quando a gente fala... Isso a gente já tem estudos. Nós estamos evoluindo. Mesmo que a passos lentos, a ciência, os guidelines. É porque, assim, a medicina, ela ainda é muito tratar a doença. A gente sai da faculdade sabendo tratar doença como ninguém. Mas a prevenção, falta isso no sistema de saúde, falta isso na nossa educação. Então, acontece muito isso. Essa mulher, ela tem Hashimoto, mas ela não tem hipotireoidismo. Lembra? A tireoide dela tá normalzinha. Aí o colega médico fala assim para a paciente, olha só, você ainda não tem hipotireoidismo, eu não posso fazer nada por você.
Vai para casa, volta daqui 1 ano. Se daqui 1 ano sua tireoide já tiver sido destruída, se você tiver o hipotireoidismo, aí eu vou te dar um remédio para você tratar. Aí você vai melhorar do hipotireoidismo. Só que ela não tem hipotireoidismo ainda. E eu não quero deixar que ela tenha. Então, assim, como assim? Você vai mandar ela embora, esperar ela ficar doente, porque aí ela vai estar doente, aí você vai saber tratar? Então, assim, absurdo, né? É um absurdo, sabe? É um absurdo, a gente não pode deixar isso acontecer. E a informação, ela liberta. Então, as pacientes hoje, elas procuram os médicos que estão de acordo com o que elas pensam, porque isso também não é para todo mundo. Por que eu falo que não é para todo mundo? Porque tem muito paciente que ele só quer o remédio. Ele só quer o remédio, ele não quer mudar um A do estilo de vida dele. Então, quando eu venho com toda essa conversa, olha, você tem que dormir bem, você precisa de dormir cedo, você precisa fazer atividade física todos os dias, você vai passar pela nutricionista, você vai tirar alguns alimentos, como o glúten, como os lácteos, como o açúcar. Você vai gerenciar o seu estresse, você vai fazer terapia, você vai fazer meditação, enfim. Tem uns que olham para mim e falam, não quero. Não estou disposta a fazer isso. Então, vamos esperar a doença evoluir e depois a gente trata como doença. Então, a gente tem que entender que tudo bem, mas pelo menos aquele paciente, ele teve o direito de saber. Eu expliquei, e aí ele vai decidir se ele vai querer ou não conduzir, se ele vai ou não querer cuidar da saúde, ou se ele vai esperar ficar doente no futuro. Exatamente. E é esse trabalho, que às vezes é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que fazer no consultório, que a gente tem que fazer, e é por isso que a gente está aqui hoje divulgando esse assunto para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E como você falou, o conhecimento liberta. Eu vou me empoderar desse conhecimento e eu vou tomar as rédeas do meu tratamento. Eu não vou simplesmente aceitar, é assim mesmo, não tenho o que fazer. É muito triste dizer isso. E eu falo para você que eu também tive essa experiência de começar a entrar mais no universo da tão difamada medicina integrativa, medicina funcional, medicina do estilo de vida, que nome tenha, por uma inquietação e por uma angústia de ver determinadas situações, aí eu vou falar dentro da obstetrícia, onde não se fazia nada. E aí eu trago até o tema do podcast que a gente fez recentemente, que foi restrição de crescimento fetal. E na obstetrícia é a mesma coisa. Você olha um bebê com restrição de crescimento fetal, tá caindo na curva, o percentil só diminuindo, aquele neném daqui a pouco ele não tem nem recebimento de oxigênio, que dirá nutrientes. E o que o obstetra faz? Repete o ultrassom. Vamos repetir daqui 2 semanas. Não, olha, tá piorando, a gente vai ter que repetir 1 semana. Tá piorando, a gente vai ter que repetir em 3 dias. Pronto, aí quando o neném tá quase partindo, a gente dá um corticoide e faz uma cesárea. Gente, isso não tem cabimento. E aí, com essa inquietação, eu ficava assim, mas não é possível que não tenha nada para ser feito. E aí, se eu tenho alguém aqui ouvindo que quer saber mais sobre isso, assiste esse nosso episódio. A gente falou bastante sobre isso. Intervenções que vão ser... Não, ninguém tá reinventando a roda. É nutrição, estilo de vida, exercício físico, gerenciar o estresse, são coisas, na verdade, muito simples. Mas a pessoa, muitas vezes, ela quer ali uma caneta mágica. Ela quer um comprimido. Mas isso... E dá trabalho. Essa consulta, ela dá trabalho. Porque concorda que é muito mais fácil eu pegar meu receituário e eu falar, olha, você vai usar essa medicação aqui, pro resto da vida. Tchau, vai embora, vai com Deus. Uma consulta de 5 minutos. Infelizmente, é o que a maioria faz. A gente sabe disso. Agora, quando eu sento e eu tenho ali 1 hora, 1h30, 2 horas, se for preciso, com essa pessoa, explicando tudo, abrindo o slide, eu abro o slide, eu mostro, olha, tireoide assim, 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 assim. Se ela quer entender, vamos a fundo, eu vou explicar, item por item. Então, agora, vamos pensar aqui o que a gente vai fazer, quais serão as etapas do tratamento. Já te falo, você não vai melhorar completamente daqui a 1 mês, mas os seus sintomas já vão estar um pouquinho melhores, a gente vai construir junto essa sua saúde. Mas isso dá trabalho, isso cansa. E aí a gente tem que ficar ainda brigando, porque a paciente não quer tirar o alimento X, não quer tirar o Y, aí ela inventa uma desculpa para não fazer atividade física. Então, assim, a gente é um trabalhinho de formiguinha. E aí tem que ir pra Nutri, e aí às vezes ela não quer, porque tem resistência, porque já passou não sei em quantas nutricionistas. Então, assim, é mais fácil eu falar que não tenho o que fazer, concorda? Tipo assim, tireoide não é minha mesmo. Então, assim, vou falar que não tenho o que fazer, porque eu também não tô disposta, né? Então, assim, eu nunca aceitei isso. E nunca vou aceitar.
Então, é a mesma... Você deu o exemplo da restrição de crescimento. A gente sabe, eu falo que é premonição. Mas uma paciente que engravida com anticorpo muito alto quanto? Acima de 1.000. Então, ela chegou ali na primeira consulta, às vezes veio grávida, que é o que a maioria acontece, com anticorpo muito alto. Meu coração já, sabe, dói, porque assim, a chance de evoluir para uma restrição de crescimento, por exemplo, ela é muito alta. Ou um diabetes gestacional, ou um parto prematuro, ou uma pré-eclâmpsia. Mas o obstetra, na grande maioria das vezes, que está acompanhando essa mulher, ele não sabe disso. Sabe nem o que é o Hashimoto. Sim, sabe que é uma doença autoimune, mas não sabe que tem essa relação. Eu falo isso, o pré-natal de uma paciente com Hashimoto, ele precisa ser diferenciado. A gente precisa ter esse olhar. Ela tem um risco maior de tudo isso que a gente está falando, de pré-eclâmpsia, inclusive. Então, é lá atrás, é antes dela engravidar. Fez o primeiro beta, eu fico desesperada com elas. Eu falo assim, olha, às vezes muitas pacientes que estão em FIV, né, dentro da fertilização in vitro, ou aquelas que já estão tentando engravidar, eu falo, eu preciso de saber que você está grávida antes do seu marido. Eu preciso ser a primeira pessoa. Porque esse ajuste de tireoidiano, ele precisa ser muito rápido. Então, elas saem do meu consultório com um pedido. Vai fazer o beta, elas já dosam o TSH, elas já dosam o T4. E eu ajusto já ali. É assim, ó. São dias que vão fazer diferença. Eu não posso esperar um mês, eu não posso esperar semanas para ajustar esse hormônio tireoidiano, porque ele vai desempenhar tudo que a gente falou aqui. Então, todo esse básico da gestação, que não é o básico, né? É o básico que eu falo que é todo essa primeira fase, mas que é determinante de tudo. Porque a pré-eclâmpsia, ela foi determinada lá atrás. Sim. Lá na placentação, lá, quando esses vasos estavam sendo formados, que se eu tenho uma paciente com Hashimoto, eu tenho uma vascularização alterada. É uma doença inflamatória. Só que ninguém está vendo isso. E aí, lá na frente, a gente já não consegue mais. A paciente já está com pré-eclâmpsia, eu vou tratar o Hashimoto? Não, aí a gente já perdeu o time, foi o que você falou da construção. Então, a gente não tem mais o que fazer. Então, essa educação, ela precisa de ser contínua, a gente precisa de ir falando, porque uma hora entra. A gente já vê nos congressos, mesmo os congressos mais tradicionais, a associação do Hashimoto, todo mundo já concorda que o Hashimoto aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional. Isso ninguém tem dúvida. A questão é que ninguém sabe como trata. E aí, sabe aquela aula que termina assim? Não, aumenta o risco, próximo slide. Aí muda o tema. Porque ninguém sabe o que fazer. Só que quando a gente fala dessa medicina funcional, e o que é a medicina funcional? É o que você falou, nada mais é do que a gente olhar para o corpo dessa pessoa como único. É voltar aos médicos de antigamente, o clínico geral que ia na casa da nossa avó e examinava e resolvia tudo, né? Não que a gente vai resolver tudo, longe disso. Mas que a gente precisa de entender que todos os sistemas, eles estão juntos. Então, eu preciso de entender que o intestino está relacionado com a tireoide, que a saúde mental está relacionada. Então, se ela está com um estresse, eu não vou conseguir ajustar aqui, que o sono é importante, enfim. Então, é a gente entender como um todo e não fatiar, como a gente está vendo que está acontecendo, e as pessoas distorcendo um pouco essa questão do que é esse olhar funcional, né? A gente só quer voltar a olhar como ela precisa ser olhada, a comer de verdade, a se exercitar, a dormir. Porque as pessoas acham, hoje em dia, eu falo que com tantos afazeres, parece que o sono, ele virou supérfluo. Uhum. Tipo assim, não, se eu durmo, tá errado, né? Tô perdendo tempo. E não é supérfluo, gente. O sono é fundamental. O sono é a base, toda a base do nosso sistema imunológico, ela é a base dos nossos hormônios, ela regula cortisol, ela faz imunomodulação, é como se fosse o lixeiro, né? Então, à noite, a hora que a gente dorme, as nossas células, a gente tem os lixeiros, que eles vão limpando ali as células deficientes, tudo aquilo de toxina que está no nosso corpo. Então, existe uma imunomodulação que ocorre quando a gente dorme. Então, eu não consigo melhorar a doença de Hashimoto num paciente que não dorme. Ou que dorme mal, ou que dorme tarde, ou que fica vendo tela, porque eu preciso da melatonina, enfim. Então, é um contexto, eu falo que é um quebra-cabeça.
Então, a gente vai juntando essas pecinhas e aí, quando a gente consegue melhorar o todo, aí esse anticorpo vai caindo. Aí é a coisa mais linda. Porque você vê que deu certo. Seu sistema imunológico, ele está respondendo. E aí, a gente consegue ver os sintomas melhorando. E algo muito importante para a gente falar. Às vezes, essa mulher, ela tem muitas queixas de disfunções tireoidianas. Então, que seriam o quê? Cansaço, fadiga mental, ganho de peso, fica inchada, o intestino não funciona, o cabelo tá caindo, a unha tá fraca. E ela faz o TSH, o T4, o T3, e está normal. E aí o médico fala pra ela, olha só, você não tem nada na tireoide, com sintomas gritando, né? Olha, você não tem nada. Acho que seu problema é emocional, vou te encaminhar para um psiquiatra. E aí essa mulher vai para o psiquiatra, às vezes começa até um tratamento, quando muitas vezes o que ela já tinha era a doença de Hashimoto, porque o anticorpo alto, ele dá sintomas tireoidianos. Então, parece que é um hipotireoidismo, mas não é, porque a tireoide está, teoricamente, funcionando normal ainda. Mas ela já está deficiente, ela já está inflamada, então a gente já tem sintomas dessa doença autoimune. Então, ela é taxada de louca, de emocional, você está inventando sintomas, você está sempre cansada, você está sempre com preguiça. E aí a gente começa, às vezes, esse tratamento anti-inflamatório, ajustando tudo isso, e ela vem melhorando os sintomas. Então, a gente precisa de escutar mais o nosso paciente, porque a gente aprendeu isso na faculdade. A clínica é soberana, mas acho que ninguém mais lembra disso, né? Sim, é verdade. Porque os médicos pegam um papel, não, mas você está me falando tudo isso, mas o seu exame aqui, ó, ele tá normal. Então, o problema tá na sua cabeça. Então, vai embora, vai procurar um psiquiatra, vai tomar um remédio aí que você tá muito ansiosa. E parece que a gente esqueceu. E não, gente, a clínica, ela é soberana. Se a pessoa está na nossa frente, ela saiu da casa dela, ela sentou na nossa cadeira ali, no nosso consultório, ela está pedindo ajuda. É o meu papel como profissional fazer o meu melhor. Então, não, calma, seu exame está normal, mas você está com sintoma, tem alguma coisa. E investigar, ir atrás, esse que é o propósito. Acho que a gente está aqui é para isso, é para ajudar, é para melhorar essas queixas, é para ter uma gestação saudável. Nada melhor, né? Aí acredito, você principalmente como obstetra, pegar um bebezinho ali quando nasce, sim, não deve ter felicidade maior dessa construção que começou lá antes de engravidar. Não tem preço cuidar da saúde. O preço que a gente paga por não cuidar é muito alto. É muito alto. Exatamente. E sabe o que eu penso também, Carol? Às vezes o simples, que não é feito, ele tem um impacto tão grande, porque assim, se eu vou fazer uma receita de bolo, eu preciso, não um bolo funcional, né? Um bolo basicão lá. Eu preciso de ovo, farinha, açúcar, fermento, chocolate. E a minha tireoide, ela precisa de ferro, ela precisa de selênio, ela precisa de zinco, vitamina A. Se uma mulher tem uma ferritina de 15, uma saturação de transferrina de 8, e ela tá com uma deficiência de hormônio tiroidiano, eu não vou resolver o problema só dando o hormônio tiroidiano pra ela. E às vezes aí a gente tem aquela questão do ferro, né? Não, mas a minha hemoglobina tá 12. Tá, mas eu vou deixar ela... Sim. Né? Nessa situação, morrer aqui que não consegue nem concatenar as ideias porque tá sem ferro no organismo. Então, a gente precisa resolver isso. Mas são coisas, como eu falei, muito simples. Eu preciso dar esses ingredientes para a minha tireoide funcionar. E essa é a base de uma vida saudável. Se eu não consigo, com a alimentação, suprir toda a necessidade, porque a gente sabe que o solo está deficiente, aquela coisa toda, então tá bom, a gente vai suplementar. Porque a suplementação, ela é muito bem-vinda quando bem indicada. Quando indicada com uma dose individualizada, a gente vê aquelas prescrições copia e cola, né, que você fica olhando assim, nossa, mas isso aqui tá igual para todo mundo, não existe nenhuma individualização. Ou aquela pessoa que vai na farmácia, encontra o primeiro suplemento, isso aqui é mulher mais não sei o quê, e começa a tomar, não tem ideia do que aquilo contém ou quais as consequências para o seu organismo. Então, essa bem base, né, organização desse perfil aí também de micronutrientes, ele vai ser essencial. Eu imagino você como endócrino deve ter visto várias vezes a pessoa que corrigiu os micronutrientes e
Aí a função Sim. tiroidiana resolveu. Exato. Porque ninguém tá vendo esse básico. Você deu o exemplo aí do ferro, volta ao que a gente estava falando. Então, na nossa cultura, essa mulher vai ficar doente, vai evoluir com uma anemia, mas eu já estava vendo isso há 1 ano antes, que ela ia evoluir com uma anemia, mas eu não fiz nada, porque ela não tá doente ainda. Exato. E é essa chave que a gente tem que mudar. Eu não preciso de esperar essa pessoa ficar doente, se eu já tô vendo que ela vai evoluir para isso. Então, é a mesma coisa do câncer. Nossa, se eu tô vendo aqui essas alterações daqui a 1 ano, se a gente não tratar, essa pessoa vai ficar com câncer. Eu vou esperar ela ficar com câncer para tratar aqui? Não. E aí, a gente tá perdendo esse time aí desse tratamento, deixando as pessoas ficarem muito mal, porque elas já estão mal, né? Elas já estão com sintomas há 1 ano antes, mas ficar muito, muito ruim para fazer alguma coisa. E eu dei um exemplo lá que a tireoide é como se ela fosse o carro, né? Ela precisa do combustível, a gente precisa do combustível. E aí, a mesma analogia. Imaginem a tireoide como um carro. Para o carro andar, eu preciso de combustível, gasolina. O que é a gasolina da tireoide? É isso que você falou. Então, sem ferro não adianta. Aí, às vezes, você faz lá uma suplementação de ferro, na maioria das vezes endovenosa. Meu Deus, a mulher parece que ela ligou na tomada. Ela sai assim... O que você fez comigo, doutora? Assim... Os sintomas melhoram, passou ali um pouquinho, parou a queda de cabelo, simplesmente porque a gente ajustou uma vitamina que estava ruim. Isso acontece com selênio. O selênio, a gente já tem estudos, mesmo dentro da medicina mais tradicional, digamos assim, do selênio, por exemplo, no tratamento da doença de Hashimoto. Então, ele é extremamente importante. Coisinhas básicas, sabe? Básicas. Falando nessa questão... que acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Isso que você falou dessa automedicação. Então, as pessoas acham que as vitaminas, elas são inócuas e que um suplemento lá da farmácia, um Gesta Mais, um Mulher de A a Z, aquela suplementação, ela vale para mim, ela vale para você, ela vale para Maria, para Joana, mas ninguém pensa que cada uma de nós tem um estilo de vida, um intestino, uma alimentação, e não é nem isso. Às vezes tem algum componente ali que faz mal. E eu vou dar o exemplo do iodo. A gente está numa moda do iodo, moda do Lugol. Não vou entrar no mérito se Lugol, se eu concordo, se eu não concordo, mas para o Hashimoto, o Lugol é um tiro no pé. Então, assim, ele pode ter outros benefícios? Pode, mas para a doença de Hashimoto, a gente piora essa autoimunidade. E a gente piora também com o iodo. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Por exemplo, na gestação, é importante suplementar iodo. A gente sabe que essa mulher ela precisa de uma ingesta maior de iodo, mas eu tenho que ter um tato com essa mulher que tem Hashimoto. Porque se ela usar além, se for um iodo a mais, essa doença autoimune, ela piora. E eu estou falando isso porque eu já peguei pacientes no consultório que usaram Lugol por conta própria, porque viu alguém falando que ela é boa para tireoide. Ela pode ser boa para tireoide para paciente que não tem Hashimoto. E que tem uma deficiência de iodo. E que tem uma deficiência grave, inclusive, de iodo. Sim. Porque o Lugol, a dose é muito alta. Ela vai muito além das nossas necessidades básicas. Mas pro Hashimoto piora muito. Então, nessa nossa primeira consulta, até isso a gente tem que ver. Qual o suplemento que você está usando? E aí elas trazem, comprei, vi na internet, vi no post de fulano, ciclano, que era bom. Então, assim, gente, muito cuidado com a automedicação, porque a medicação que ela é boa para mim, ela não é para você, que não é boa para sua vizinha. Às vezes, 2, 3 pacientes com doença de Hashimoto, as prescrições vão ser completamente diferentes. Sim. Então, cada um tem sua individualidade. E a gente está batendo tanto nessa tecla, né? Um tratamento individualizado, um olhar individualizado. Então, a gente precisa ter cuidado com essas suplementações. Trazendo aqui para o Hashimoto, existem muitos estudos, inclusive, com suplementos, melhorando a doença de Hashimoto. Então, a gente tem o selênio, a gente tem o ômega 3, o myo-inositol, o NAC, a cúrcuma. Tem uma série de coisas, mas eu não vou usar tudo de uma vez. A gente tem que entender, porque às vezes chega aquela prescrição gigantesca, o intestino péssimo, não está absorvendo nem 1/3 disso. E não adianta eu estar usando o melhor suplemento se a minha alimentação está ruim, se o meu sono está ruim, aí a gente volta lá para o básico. Sim.
A suplementação, ela é a cerejinha do bolo e ajuda muito. Mas eu preciso de estar com todo esse alicerce. Então, já passou pela Nutri, a alimentação tá ótima, o estilo de vida tá bom, tá fazendo exercício, tererê, pererê, pererê. Tá, agora, então, vamos chegar na hora da gente suplementar, porque é difícil, a gente não consegue tudo ali da alimentação e muitas vezes a gente precisa de uns antioxidantes, realmente, para ajudar nesse quadro inflamatório. Mas com muita cautela e com muita individualização. Acho que a palavra é individualização. Exatamente. E quando a gente fala no rastreamento, né, voltando um pouquinho a esse assunto, falando no rastreamento dessas doenças de tireoide, na avaliação pré-concepcional e no começo da gestação, a gente tem um parâmetro que manda nosso tratamento ou não, que é o TSH. Né? E aí, queria te fazer essa pergunta, né? Por que o TSH na gestação ele é diferente? Por que o valor de referência de gestante e de quem está tentando engravidar ou se preparando para isso é diferente? E qual é o impacto desse TSH alterado, mesmo sem hipotireoidismo, na gestação e na fertilidade? Essa é a grande briga aí dos últimos, principalmente no último ano, em relação aos consensos e os valores, de estabelecer os valores, né? Então, o último guideline, que foi do ano passado, ficou estabelecido muito claro o seguinte, vamos dividir aqui por etapas, que fica mais fácil para a gente entender. Se essa paciente, ela tem doenças de Hashimoto, e aí, voltando aqui, só um pouquinho aqui para a gente pegar o gancho. Quando eu falei que o Hashimoto é a causa do hipotireoidismo, né? Então, na grande maioria das vezes, essa mulher, ela tem hipotireoidismo. A gente vai investigar, é Hashimoto? Aqui a prevalência é de 90%. Então, na grande maioria das vezes, essa mulher que tem hipotireoidismo, ela tem doença de Hashimoto. 10% ali que não vai ser por Hashimoto. E aí, às vezes, entra nessas causas de deficiências nutricionais, um ou outro idiopático, mas então, entendam que na grande maioria das vezes a gente tem Hashimoto. Os consensos, eles são muito claros em relação ao hipotireoidismo associado ao Hashimoto. Então, todos os guidelines europeu, americano, aqui da nossa sociedade, TSH, menor que 2,5 para as pacientes que têm doença de Hashimoto. Aquelas que estão tentando engravidar e durante a gestação. Aí a briga vem para as pacientes que não têm Hashimoto, que têm hipotireoidismo, mas não têm anticorpo positivo, que existe essa briga aí dentro das sociedades. Algumas falam que até 3 seria o ideal, a gente manter esse TSH menor que 3, que não precisaria de ser tão rigoroso ali, não precisaria ser menor que 2,5. Outros guidelines falam que o hipotireoidismo subclínico na mulher que não tem Hashimoto não precisaria de ser tratado. Então, a gente vê que as sociedades, cada uma, ela ainda tem o seu consenso. Eu gosto muito de uma frase que diz que o consenso é muito importante, mas o bom senso, ele é fundamental. Então, se eu estou diante de uma paciente que eu sei que o funcionamento da tireoide, ele é a base para toda evolução, tudo que a gente falou aqui, para o desenvolvimento da gestação, para o desenvolvimento neurológico desse bebê. Eu preciso desses hormônios tireoidianos excelentes, para eu ter um excelente desenvolvimento neurológico. Então, se eu já sei desse benefício, minha opinião é manter essa tireoide no melhor parâmetro. E esse melhor parâmetro significa um TSH menor que 2,5. Mesmo se ela não tiver nem Hashimoto, se ela nem não tiver nem Hashimoto, nem hipotireoidismo. Mas essa é a minha conduta. Não é errado, porque isso acaba gerando muita confusão, porque às vezes um colega endócrino vai falar algo diferente, e não é errado, porque ele também está embasado em outros guidelines quando ele decide por não tratar o hipotireoidismo subclínico na gestante. Então, a gente fica assim, qual é o guideline que está certo? Por isso que eu sempre falo, quando a gente entende a fisiologia, se eu sei que esse hormônio tireoidiano ele é extremamente importante, eu vou dar o melhor para a paciente que está na minha frente. Sim. Mesmo se o guideline está me dizendo que na população geral, porque a gente tem que pensar que isso é sistema, muitas vezes, público, é um sistema que vai onerar, mas a paciente que está na minha frente, eu vou dar o meu melhor e eu quero o melhor.
Então, entendendo a fisiologia, eu sei que esse hormônio é extremamente importante. Ele é tão importante que quando a gente engravida, quando a mulher engravida, o HCG, ele tem a estrutura muito semelhante ao TSH. E ele estimula, é como se ele estimulasse a hipófise a mandar a hipófise fazer a tireoide funcionar. Então, olha só, o HCG, como se ele assumisse o papel do TSH, porque o TSH, ele é um hormônio o quê? Hipofisário. Então, eu falo que o TSH, ele é o chefe. Então, ele é o chefe que manda a tireoide funcionar. Então, hipófise manda a tireoide, né? A tireoide produz T4, produz T3. A tireoide é tão importante que o HCG, quando a mulher está grávida, é como se ele falasse para o mestre, sai daí. É como se ele fosse o CEO da empresa, entendeu? O HCG chega mandando e fala, TSH, eu que assumo aqui agora. E o próprio HCG se liga aos receptores hipofisários e manda a tireoide funcionar, de tanto que ela é importante. Então, é como se assim, olha, agora eu preciso dessa tireoide maravilhosa. Então, esse é um ponto, porque o próprio HCG na gestação, ele pode mascarar esses valores de TSH. E o que eu sempre falo nas minhas mentorias, nas aulas, nas pós que eu dou, a gente tem que ter muita atenção ao T4 livre na gestação. O que é o T4 livre? É o hormônio que vai chegar para o bebê. Então, ele vai atravessar a placenta, vai ser transformado em T3 e vai chegar no bebê. Então, não tem que ficar olhando só para o TSH. A gente vê muito médico bom deixando passar isso. Então, como assim? Às vezes, essa paciente tem um TSH de 2. Teoricamente, tá bom. Mas ela tem um T4 livre muito baixo. Um T4 livre, por exemplo, abaixo da referência. Então, o que significa esse T4 livre baixo? Tá faltando hormônio. Se tá faltando hormônio para a mãe, imagina para o bebê. Não tá chegando hormônio para o bebê, mesmo com TSH normal. Então, a gente precisa de olhar os dois. Então, muitas vezes, o TSH vai estar 2 e eu vou começar o tratamento com levotiroxina para essa paciente. Ou, se ela já usa, se ela já tem hipotiroidismo, eu vou aumentar a dose, porque o T4 livre está baixo. Não porque o TSH está bom. Porque o TSH, ele tá mascarado. Ele está mascarado pelo HCG, ele está mascarado por esses hormônios da gestação. Então, a gente não pode comer bola, porque um T4 livre baixo é desenvolvimento neurológico, é o risco de restrição de crescimento, de parto prematuro, de uma pré-eclâmpsia. Saiu agora, 2025, janeiro de 2025, a associação do hipotireoidismo, doença de Hashimoto com pré-eclâmpsia. Agora, sim, quentinho, saindo do forno. Então, eu vou deixar esse TSH alto ou esse T4 livre muito baixo, porque lá aquele guideline americano fala que, sabe? Não tem justificativa. Não tem justificativa. Sendo uma medicação de tão fácil acesso, tão fácil prescrição, tão barata, né? O T4 é tão barato. Não vai trazer riscos. Obviamente que aqui ninguém está falando em doses altas. Às vezes é um manejo de uma dose baixinha e você vai acompanhando, dosa novamente, mas você evita muita coisa. Sim. Então, a tireoide não é tão simples. Não é, eu vou determinar tudo pelo TSH. Não, calma, vamos ver o que está acontecendo. Ela tem Hashimoto, ela não tem Hashimoto. A gente tem que entender. E a gente volta a falar, individualizar o tratamento, porque cada mulher vai ser uma. Exatamente. E me diz uma coisa, quando a gente pega uma mulher no comecinho da gestação, vamos colocar ali 6 semanas, 7 semanas, T4 livre normal, TSH de 4,5, 5. Eu tenho risco de perda gestacional por conta disso? Muita. Isso também a gente já tem em trabalho, tá? A gente já tem estudo. E esse TSH, é engraçado isso, né? Porque, assim, os guidelines anteriores, eles sempre bateram nessa tecla que a mulher, para engravidar, o TSH, ele tinha que ser menor que 2,5, independente de Hashimoto ou não. E aí vão vindo outros guidelines e, às vezes, isso vai modificando. Então, eu falo que a gente sempre tem que entender, sabe? Por que isso está modificando? E aí entram outros cenários de saúde pública, de contenção de gastos, enfim. Mas a gente sabe que um TSH alto, ele aumenta risco de aborto e é muito
comum a gente ver isso na prática. Às vezes a gente investiga, então a mulher teve um aborto, teve 2 abortos, a gente vai ver o histórico dela, era sempre assim. TSH no primeiro trimestre ali, 4,5, 5, 5,5, e muitas vezes a gente não encontra nenhuma outra alteração. Então a tireoide, esses hormônios ajustados no início da gestação, é fundamental para a evolução dessa gestação. O risco de aborto, ele aumenta consideravelmente quando a gente tem uma disfunção tireoidiana. E é uma medida, como a gente falou, né? Até aqui repetindo, tão simples, né? Exato. Tão simples. Bem, já falamos bastante, né, sobre isso. Eu acho que é um assunto que dá muito pano para manga, né, Carol? E que é muito interessante, inclusive, né? Eu sou uma fã aí desse assunto. E só para desmistificar aqui alguns últimos tópicos, qual a relação entre o ganho de peso na gestação e a tireoide? Todo mundo quer colocar a culpa do ganho de peso na tireoide. Mas existe, tá? A gente sabe que se a gente tem um hipotireoidismo descontrolado aí na gestação, essa mulher, ela acaba ganhando mais peso, sim. E aí, mais um motivo pra gente controlar essa tireoide. Porque se essa mulher, ela começa a ganhar peso desproporcional, às vezes ela tá lá fazendo atividade física, alimentação certinha, mas com essa disfunção da tireoide, ela tanto tem ganho de peso, vamos dizer assim, às custas de gordura, como também edema. Então, é uma mulher que vai ficar mais inchada. E aí, a gente vai somando riscos, porque se ela tá ganhando mais peso, aí já aumenta o risco de diabetes gestacional, que aumenta o risco de pré-eclâmpsia. Então, assim, às vezes é um grande emaranhado. Então, se a gente resolve aqui a tireoide, a gente consegue controlar. Agora, claro que não é um ganho de peso. Ganhei 10 quilos por uma disfunção da tireoide. Não, a disfunção da tireoide, geralmente, com hipotireoidismo descompensado, essa mulher aí vai ganhar até 3, 4 quilos no máximo. Então, não é também colocar toda a culpa no mundo na tireoide. Mas, sim, ela precisa de estar bem ajustada para a gente conseguir esse controle metabólico adequado. Bem, então, depois dessa aula sobre tireoide, as disfunções e o impacto na fertilidade e gestação, gostaria de pedir para você deixar um recado final para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. A tireoide, ela é muito pequena, mas ela tem um papel imprescindível quando a gente fala da saúde geral, mas principalmente da saúde feminina, envolvendo aí fertilidade. Infelizmente, é um assunto muito negligenciado. Mas o meu recado em especial para as mulheres que têm hipotireoidismo, Hashimoto e que conheçam outras mulheres que tenham essas patologias, procurem médicos que saibam dar o respaldo e o tratamento que elas precisam. Procurem bons nutricionistas, porque a saúde, ela está nas mãos de vocês. Então, a gente não pode aceitar que é uma doença que não tem cura, que é uma doença que não tem controle, e a gente precisa de ir atrás desse processo. Então, o conhecimento liberta e não negligenciem a saúde de vocês. Porque não existe nada mais precioso na nossa vida do que saúde. Exatamente. Muito obrigada, doutora Carolina. E saiba, você que está nos assistindo, caso você tenha Hashimoto ou hipotireoidismo, você pode sim ter uma gestação saudável. Não pense que a gente está aqui para querer assustar, né? Dizer, não, vai dar tudo errado. Não, não é isso. A gente está aqui para orientar e trazer esse conhecimento para que você possa buscar essa autonomia na sua gestação. Como a doutora Carolina falou, seja protagonista da sua gestação, seja protagonista da sua saúde, seja protagonista da sua vida. E se você está vendo que determinado profissional, determinada pessoa que está te assistindo não está dando esse respaldo que você necessita e que as coisas não estão melhorando, busque uma segunda, uma terceira, uma 20ª opinião, até que as coisas comecem a se encaminhar de uma forma melhor. Então, a gente vai deixar aqui também o Instagram, as redes sociais, contato da doutora Carolina, caso alguém queira conhecer um pouco mais do trabalho dela. E agradecer novamente e até a próxima oportunidade. Até. Foi uma honra. Obrigada.